E se existisse um objeto capaz de controlar a vontade de qualquer pessoa? Um poder tão absoluto que com ele você poderia fazer o mundo inteiro se curvar a seus pés. Bem-vindo ao universo de The Mask of Truth. E aí, pessoal? Hoje vamos explorar uma obra onde a linha entre o certo e o errado se dissolve diante de um poder implacável. A máscara que obriga todos a fazerem exatamente o que você quiser. Imagine o que você faria com um objeto assim e o preço que teria que pagar por usá-lo. Mas cuidado, esse poder não vem sem consequências. Em The Mask of Truth, cada uso da máscara revela segredos obscuros, dilemas morais e reviravoltas que vão explodir a sua mente. A cada capítulo, a trama se desdobra de formas que você nunca vai ver chegando. E aí, você teria coragem de usá-la? Ou será que a verdade por trás desse poder é a maior armadilha de todas? Dá o play e aperta o like e vem descobrir por que The Mask of Truth é uma das obras mais viciantes e cheia de surpresas que você vai conhecer. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum detalhe dessa trama incrível. Vamos lá? Essa história se inicia com o protagonista, Woo Mian, que encontra uma máscara no chão e, por curiosidade, a coloca no rosto. Porém, o que ele não sabia é que esta não era uma simples máscara. Ela era o receptáculo de uma entidade misteriosa e assustadora. E o objetivo dessa entidade era tomar para si o corpo do seu portador. Contudo, além da promessa de furtar o seu corpo, Wu também ganhou um poder, e não se trata de qualquer poder. É simplesmente a habilidade de controlar qualquer pessoa com a sua fala. Desse modo, essa união irá mudar completamente a vida do protagonista. Wu é um estudante excluído, sem nenhuma habilidade acadêmica ou esportiva. É pobre e não possui muitos amigos, muito menos uma namorada. Ele sequer sabe falar com uma garota. Praticamente todo mundo odeia ele. Assim como esse professor, que não mede palavras para xingar e humilhar o protagonista, enquanto o acusa de ter colado em uma prova a qual de tão fácil só um burro precisaria trapacear. Wu, ouvindo aquilo, apenas sorri, enquanto algo misterioso o rodeia. O professor continua falando até que Wu se levanta e o interrompe e caminha em sua direção. Ao chegar do seu lado, Wu toca no professor e diz que sua aula está chata demais e que irá embora. O professor apenas concorda, sem nem ao menos entender o porquê fez aquilo, e a turma inteira fica sem entender nada do que aconteceu. Do lado de fora da sala, o protagonista está extasiado, pois aquela foi uma demonstração do seu poder. Poder que permitirá que ele faça tudo o que desejar, uma vez que ninguém conseguirá se opor a ele. Entretanto, a entidade aparece em suas costas, tentando coagir a fazer um contrato com ela. Porém, Yu não tem desejos, nada que ele queira tanto ao ponto de oferecer seu corpo em troca para a máscara. Além disso, aparentemente ele não precisa firmar esse contrato para poder continuar usando o poder de controlar as pessoas, que já é o suficiente para ele, pois somente essa habilidade já o faz ser um rei. Nesse momento, alguém chega. É Shin, a pessoa que o protagonista é apaixonado. Ele nem sequer consegue se comportar direito perto dela. O sonha em ter um relacionamento com ela, mas nunca teve coragem de dar o primeiro passo, pois tem muito medo de ser rejeitado. Contudo, agora ele tem a máscara, e com ela ele poderá simplesmente fazer com que Xing namore com ele. Entretanto, ele sabe que se fizer isso, não seria real e estaria enganando a si mesmo e fazendo mal à garota. Com esse pensamento, Wu usou outra estratégia. Ele começou a trabalhar em uma cafeteria somente porque Xing costuma ir todos os dias lá. Com isso, ele pretende conseguir uma oportunidade de conversar com ela. Um tempo depois, enquanto adormecia na aula, Wu se perde em pensamentos, lembrando da distância social enorme que tem de Xing e dos demais colegas. Um colega o acorda com um tapa e avisa a ele que já acabou a aula e que ele está atrasado para o trabalho no café. O trabalho no café em Sidebooks, que fica em um beco que tem pouco acesso. Ao ver que Xing já foi embora, o corre para o café o mais rápido possível. Então ele se prepara e aguarda a chegada de Xing, que todos os dias, às 7 horas, passa lá para beber algo enquanto lê livros. No entanto, já passou das 7 horas e Xing ainda não chegou. Enquanto ele se perde em pensamentos novamente, Xing entra no café,
Mas desta vez, algo está errado. Ela veio acompanhada. U fica em choque sem entender nada. A grande oportunidade que ele tinha de tentar algo foi arruinada, pois, ao que parece, alguém foi mais rápido que ele. Aquele cara é Hong. Até um mês atrás, ele era amigo de U. Os dois eram iguais, oportunistas e fracos nos estudos, não tinham sonhos grandes, apenas queriam levar a vida de uma maneira comum. Contudo, há um mês atrás, ele, ele simplesmente mudou completamente. Tirou a maior nota da classe, o que deixou todos surpresos, principalmente U, que foi escorraçado pelo seu antigo amigo, que não quer mais ser visto junto de U, pois, com suas palavras, eles estão em mundos totalmente diferentes agora. U não se abalou tanto em perder um amigo, mas não nega que sente inveja da nova versão de Homo. Enquanto isso, uma aura misteriosa começa a rodear U. É a máscara querendo se manifestar por causa da sua raiva. Porém, ele pensa que não pode depender da máscara para isso. De repente, Xing grita, chamando pelo nome de Hong, e diz que tem algo em seu rosto, enquanto demonstra uma expressão assustada. O rosto do loirinho está se deformando, como se a pele quisesse fugir de sua cara. Hong fez um contrato com uma máscara parecida com a de Yu. Contudo, a máscara se revelou para cobrar a parte que lhe deve do contrato, ou seja, tomar posse do corpo de Hong, já que ele usou e abusou dos talentos que lhe foram concedidos pela máscara. Então, toda essa mudança repentina de vida que Hong teve foi devido aos poderes emprestados de outra máscara. Mas, diferente de Yu, o loirinho firmou o contrato com o demônio da máscara, que agora veio cobrar os juros. Entretanto, não poderia ser em uma hora pior, pois a vida de Xing está em risco. Xing implora para que ele a solte, mas o demônio tem o desejo de devorá-la. Nesse momento, U interrompe o demônio e profere a ordem para que ele a solte, que imediatamente surte efeito e o demônio da máscara solta Xing. U ainda não entende bem o que está acontecendo, mas percebe a semelhança daquela criatura com o demônio que o atormenta. U acalma Xing e fala que irá resolver tudo, bancando o fodão na frente dela. Ele anda em direção à criatura e o agarra pela camisa todo confiante. Mas ele não contava que aquela entidade ia resistir às suas ordens, além de golpeá-lo com um soco e derrubá-lo. Nesse momento é revelado um pouco do passado de Hong. Ele é altamente cobrado pelos pais, que o humilham constantemente por não ser o filho ideal que eles almejam, além de ser excluído na escola e não ter amigos. Devido a essa vida miserável, Hong é atormentado diariamente pelos seus pensamentos, e essa angústia sem fim atraiu esse ser em forma de máscara, que o iludiu com a promessa de melhorar a sua realidade, porém sendo necessário a existência de um acordo entre eles. Voltando à realidade, ou seja lá o que foi isso, o está surpreso por ter sido atingido pela criatura e por a habilidade da máscara não ter funcionado naquela coisa. Desse modo, ele tenta novamente, mandando o ser ficar imóvel, o que aparentemente funcionou. Assim, Xing pergunta a U se ele não notou algo estranho, pois mesmo havendo toda aquela bagunça, as pessoas ao seu redor estão agindo como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, o monstro consegue se soltar da ordem de U, que, em um pico de raiva, ordena novamente que ele não se mexa. Entretanto, algo sinistro o atormenta. A máscara está sorrindo para ele. Ela resiste novamente e, após isso, ignora U e anda em direção aos outros clientes da cafeteria. Então, agarra uma mulher pelo braço e a devora ali, na frente de U e Xing. Desesperados, eles tentam fugir, mas Xing está paralisada de medo. Nesse momento, a máscara em seu subconsciente manda que o abandone e fuja sozinho. O demônio de sua máscara o atormenta, incentivando-o a fugir sem a Xing, assim como daquela vez, a vez em que ele abandonou a sua própria irmãzinha e fugiu sozinho. Porém, o não cai nas provocações. Ele manda Xing fugir enquanto segura aquela criatura. Desta vez, ele não será um covarde. Assim, de frente com aquele monstro, o invoca uma confiança nunca vista antes. Ele corre para cima do monstro, que o segura pelo pescoço facilmente. Mesmo naquela situação, o manda Xing correr enquanto a criatura o arremessa no chão com força e aperta o seu pescoço, fazendo-o gritar de dor. Contudo, aquela criatura solta U do nada e fala que ele não é bom, enquanto, olhando para Xing, diz que ela é deliciosa. Ele segue em direção a Xing, quando uma voz diferente o chama, ordenando que ele pare. A criatura corre para atacar U,
mas recebe outra ordem de parada e congela em sua frente, ao passo que leva um golpe que o derruba no chão. Nesse momento, ele aproveita para ajudar Xing e diz que não é o Wu que ela conhece, pois agora quem está sob o controle do corpo de Wu é Truth, o demônio da máscara. Depois de muitos anos, enfim ele pode intervir livremente no mundo, e agora com um corpo digno. Então, a criatura que tomou o corpo de Hong tenta mordê-lo, mas ele desvia facilmente e sem usar muita força o esmaga com o pé. A criatura não suporta o falatório e ataca Truth com cortes rápidos, porém novamente não surte efeito e é jogado para longe com um chute poderoso do corpo possuído de Wu. Truth, virando-se para Xing, a convida para voltarem para o mundo normal. Ela fica sem entender, mas ele explica que, mesmo parecendo tão real, aquele cenário foi criado pela imaginação do cara que está usando os poderes da máscara. Ao ouvir essa explicação, Xing pergunta o que acontece se alguém morre dentro daquele cenário, mas Truth responde que isso não é importante. Contudo, aquele mundo criado pela máscara é tão fraco que ele não morreria ali e que está mais interessado nela, pois não é comum um humano manter a sanidade no mundo de uma máscara. De repente, o acorda e exige o controle do seu corpo de volta. E em uma conversa interna, o está envergonhado, pois Truth está se aproximando demais de Xing, usando seu corpo, mas Truth se nega a devolvê-lo. Depois de uma breve conversa em que Truth joga na cara a inutilidade de Wu, ele retorna para resolver o problema atual, pois Wu não consegue sair daquele mundo e muito menos derrotar a máscara que o criou. Enquanto conversa com Xing, Truth se defende de um ataque surpresa da entidade. Em meio à fumaça, ela lança diversos braços que agarram pessoas normais que estão naquele ambiente e as engolem, ao passo que fica mais forte depois de consumi-las. Desse modo, é revelada a verdadeira forma da máscara, que só aparece quando ela consome por completo seu hospedeiro, ou seja, Hong foi de base. Só que do nada a voz de Hong começa a ecoar. Aparentemente ele ainda está vivo. Ele lamenta por estar naquela situação. Xing tenta impedir Truth de fazer mal a Hong, enquanto ele continua a pedir ajuda. Porém, no mesmo instante, aquele enorme ser tenta engolir Xing. Ao que parece, a entidade a confundiu para atacá-la. Só que rapidamente ela é salva por uma habilidade diferente de Truth. Ele quebra aquele monstro em pedaços e retorna ao mundo normal com Xing. Contudo, Truth exibe uma personalidade um pouco peculiar. Ele aproveita da oportunidade para agarrar Xing, pois tem muitos anos que ele não vê uma garota. No entanto, o consegue retomar o controle do seu corpo e estraga os planos de Truth. E ao retornar, ele recebe o dano gerado pela possessão da máscara. Então sangra muito pelo nariz, enquanto cai lentamente e inconsciente. Um tempo depois, no hospital, Wu está sonhando com seu passado sombrio, o dia em que ele abandonou sua irmã e ela acabou sendo morta. Quando de repente ele é acordado por batidas na porta do quarto onde se encontra. Uns homens invadem o quarto com o objetivo de cobrar uma dívida de outro paciente que está no mesmo local de Wu. Mas uma menina de cabelos brancos se levanta e os confronta, acertando uma cadeirada na cara de um deles. Logo, ele se recompõe e cobre a dívida de 300 mil que o velhote está devendo. Eles vão em direção ao velho e o carregam para fora do quarto à força. Porém, os interrompe e tenta usar o poder da máscara para que eles deixem o velho lá e vão embora. Contudo, a habilidade não funciona e o apenas se faz de doido enquanto eles levam o velhote e deixam a menina chorando. Ele tenta confortá-la de alguma forma, porém ela recusa e vai embora. Nesse momento, Truth, a entidade da máscara, surge e tira um sarro da cara dele, perguntando se ele gosta desse tipo de garota. Após isso, pergunta o porquê de ter desmaiado após conseguir reaver o controle de seu corpo. E Truth explica que, como faz tempo que ele não usa seus poderes daquela forma, ocasionou uma sobrecarga no corpo de Wu, mas que ele deu sorte por ainda estar vivo, o que não o deixa muito feliz. Truth também explica que foi Xing que chamou a ambulância para ele e que ela também está bem, o que deixa Wu aliviado. Porém, Truth ainda está triste por não ter conseguido se aproveitar do corpo de Xing, o que faz Wu arremessar um travesseiro nele, o qual quase atinge sua irmã. Aqui descobrimos que ela é apenas a irmã adotiva dele, que o acolheu quando seus pais faleceram. Ela fala que eles devem a odiar por educar tão mal o filho deles, já que ele só se mete em confusão e tira notas baixas. Ela o avisa que tem policiais na porta querendo interrogá-lo e pergunta o que de tão sério ele fez dessa vez, além de lhe dizer que um colega da classe dele desapareceu. Provavelmente esse colega seria Hong,
uma vez que ele foi tomado pela máscara. Nesse momento, a inspetora Lan entra no quarto. O Prota percebe que aparentemente ela e sua irmã já se conhecem, pois trabalham no mesmo local. Ela demonstra ser uma pessoa meiga e educada, porém embaixo dessa máscara esconde uma personalidade sinistra. Lan inicia o interrogatório. Ela conta a Wu que, tirando ele e Xing, todas as pessoas que estavam na cafeteria naquele dia sumiram sem deixar nenhum rastro, o que deixa Wu surpreso. Então, como um dos únicos sobreviventes, ela quer saber se Wu sabe o que aconteceu lá naquele dia. Wu responde que não tem como explicar esse tipo de coisa esquisita, o que faz a inspetora Lan mudar a pergunta e também a sua expressão. Ela, olhando diretamente para sua alma, pergunta se ele não viu algum tipo de monstro usando uma máscara. Como vimos aqui, ela fez uma pergunta muito específica, ou seja, dá para inferir que ela sabe sobre as máscaras. E sabe também que deve haver outras máscaras e entidades nesse mundo. Após ela fazer essa pergunta, Wu sente uma tontura estranha, e nesse momento ele é surpreendido com a entidade de sua máscara, Truff, aparecendo para rir dele. Wu somente responde que não sabe de nada, o que faz Lan mudar novamente para a cara sorridente e o abraçar. Na saída do hospital, ela avisa para a irmã de Wu que deve manter segredo sobre os acontecimentos de hoje, pois é uma ordem dos superiores. O que nos faz pensar que a irmã de Wu também deve saber algo sobre esse tema, sobre máscaras, entidades, que fortalece a ideia de que existe uma organização secreta com o objetivo de controlar os usuários de máscara e poderes estranhos, além de mantê-los escondidos da sociedade para que ninguém venha a saber da existência deles. Depois de um tempo, do lado de fora do hospital, após os irmãos saírem, Lan começa a falar em um ponto eletrônico. Ela afirma para alguém que Wu está fora de suspeitas, pois não detectou nenhum tipo de habilidade vindo dele, e que pode dar por encerrado a operação Obliterar. Ou seja, pelo nome da operação, essa pessoa não foi ali apenas para interrogar Wu sobre os acontecimentos na cafeteria. Ela foi para eliminá-lo, caso descobrisse que ele era um usuário de máscara. Então, agora podemos confirmar a hipótese feita anteriormente de que existe uma organização voltada à identificação e à caça dos usuários de máscara. Além disso, nessa conversa ela revela que havia outra operação em andamento conjuntamente com a dela, que era algo relacionado àquela menina de cabelos brancos e seu pai. Contudo, quando ia finalizar a chamada, ela recebe uma informação que a deixa surpresa. E aí, o que vocês acham que ela ouviu para deixá-la nesse estado? Logo mais será revelado e vocês ficarão malucos com os efeitos terríveis que isso causará. Então, continua aqui, pois essa história só melhora a cada momento. A cena muda para os irmãos. Wu questiona a sua irmã sobre a misteriosa inspetora Lan. Ele quer saber que tipo de pessoa ela realmente é. Contudo, sua irmã se esquiva, deixando escapar um tom de preocupação e pede que ele mantenha distância daquele grupo perigoso. Antes de se despedir, ela o adverte com um olhar sério. Assim que Wu se vê sozinho, sua expressão muda. Ele invoca Truff, referindo-se a ele como máscara maldita. Com raiva e desconfiança, Wu exige respostas. Quem é aquela mulher? Como ela sabe sobre a máscara? Foi você quem bloqueou meus poderes naquela cafeteria? E o que aconteceu com Hong? Truff afirma que ele entendeu errado, pois não houve troca ou acordo nenhum entre eles dois. Então ele não tem obrigação alguma em deixar Wu utilizar os seus poderes. Truff deu só um gostinho das habilidades para o Prota para tentar o convencer de firmar um acordo. Ele disse que só vai deixar usar seus poderes novamente se ele fizer um acordo com ele, além de dar toda a informação da qual ele precisa. Wu encara Truff com determinação. Ele recusa a proposta, afirmando que pode seguir sua vida sem poderes. Convicto, ele se afasta, deixando a presença sombria de Truff para trás. Mas algo não está certo. Enquanto Wu sai, uma figura oculta, escondida nas sombras, observa a conversa. Quem seria esse espectador inesperado e o que fará com as informações que acabou de ouvir? A cena corta para um beco sombrio, iluminado apenas por relâmpagos, enquanto cai uma forte chuva que bate no asfalto, ecoando pelo local vazio, misturando-se ao som distante de sirenes. No chão, entre poças d'água, jaz um corpo, ou melhor, apenas um braço, pálido e sem vida. Sua presença macabra destaca-se na escuridão. Investigadores trabalham em vão. Como na cafeteria, não há pistas, apenas um silêncio e mistério. A inspetora Lan chega ao local com passos firmes, mas o olhar revela a dor que tenta esconder. Era um colega seu, mais que isso, alguém de grande importância para ela, profissional e pessoalmente.
Uma mistura de raiva e luto parece queimar em seus olhos. Um superior a adverte: Lan, você não vai agir sozinha, siga o protocolo. Ela mal ouve. Seu olhar fixo no braço perdido é um misto de luto e raiva. Ela olha para o corpo ou o que restou dele mais uma vez, enquanto a chuva disfarça as lágrimas em seu rosto. Aqui é uma cena bem forte, pois provavelmente trata-se de alguém muito especial para ela, como um namorado ou marido. E eu não acho que ela ficará parada esperando. Porém, coisas boas não devem surgir dessa dor. Então vamos ver o que rola daqui para frente. Continuando. No dia seguinte, U retorna à aula. Ao tentar entrar na sala, o professor já o manda sair, pois ele chegou atrasado novamente. Dessa vez não dá para ele contornar o professor, já que ele não consegue mais utilizar os poderes da máscara. Antes era só dar uma ordem a qualquer um que ela se cumpria. Agora ele tem que se acostumar a viver sem esse poder. Contudo, ele resolve tentar encontrar Xing para saber o que ela contou sobre a cafeteria para a inspetora Lan. Mas ao perguntá-la, Xing afirma que não sabe de nada sobre o que U está falando, pois nem sequer foi à cafeteria naquele dia. Como assim ela não foi à cafeteria naquele dia? Será que ela não lembra o que aconteceu ou será que realmente ela não foi mesmo? Agora fica nessa dúvida aí, vamos ver o que acontece daqui para frente. U fica surpreso com a resposta e também com a expressão de Xing quando ele disse que ela foi lá com Hong. Ela afirma que tinha saído para comprar um bolo para sua mãe e fica com raiva, pois U aparece dizendo que ela tinha saído no encontro com Hong. Nesse momento, uma amiga de Xing aparece e interrompe os dois. Ela pergunta se U está incomodando e a puxa para longe dele. U está mais surpreso que nós com essa história de que Xing não foi à cafeteria. Em um outro momento, U está na sala de aula, próximo à cadeira de Xing, quando se pergunta por Hong, já que ele não tem aparecido na aula e também deram uma desculpa da qual ele estava doente. De repente, ele avista uma pessoa pela janela do lado de fora da sala. É a inspetora Lan, que lança novamente aquele olhar paralisante em Yu e uma entidade diferente aparece em sua frente. Ela segura uma seringa gigante e acerta sua cabeça com a ponta. Ela extrai um líquido da cabeça de Yu e logo após aplica em Lan, que se mantém firme com um olhar assustador. Essa extração foi feita pela habilidade da entidade de Lan, que tem a capacidade de conseguir informações para ela, que ao retirar do alvo e aplicar nela mesma, concede o acesso a tudo que o alvo sabe até aquele momento. Contudo, ela não conseguiu nada com U e afirma que ele é inocente. Porém, a pessoa que está com ela diz que suas ações são imprudentes, pois essa habilidade é tão forte que poderia matar U, mesmo ele sendo inocente, e que ela não deveria usar assim. Mas ela faz pouco caso, mesmo da vida de um inocente. Essas ações desenfreadas dela têm como objetivo encontrar quem matou Lin, aquela pessoa dona do braço que foi encontrado no beco. Lan promete matar o responsável por isso. De volta ao protagonista, ele é acordado por um colega. Ele estava esse tempo todo paralisado de olhos abertos. No banheiro, Truff aparece e diz que U teve sorte, pois se ele não bloqueia aquela habilidade na hora certa, U teria morrido na hora. O prota fica putaço por aquela mulher ter utilizado algo assim nele, enquanto Truff revela que ela usou aquilo para tentar retirar informações dele. Porém, a única coisa que ela conseguiu foi uma memória falsa criada pela entidade da máscara de U. Truff aproveita da situação para ofertar um acordo em troca da vingança para U. Porém, ele descarta, já que agora ela não deve mais incomodá-lo. Contudo, ele se toca de algo importante. Se ela não conseguiu informação com ele, então ela deve ir atrás de Xing, que agora está em grande perigo. U sai correndo da sala à sua procura. Ele vai até a casa de Xing e é atendido pela mãe dela, que afirma que ela ainda não chegou. Então ele corre desesperado novamente. Em outro cenário, Lan aparece decepcionada. Novamente ela não conseguiu as informações que queria. Shang, a garota que acompanha a inspetora Lan, pergunta se aquela pessoa também era inocente. Lan apenas manda ela chamar uma ambulância, mas diz que não tem esperanças de que ainda há salvação. Enquanto sai, a inspetora Lan lamenta por ter suspeitado errado, mesmo parecendo não se importar muito, e diz que naquele dia ela nem foi à cafeteria. E nesse momento, podemos ver a pobre Xing jogado junto ao lixo, inconsciente com a perfuração de seringa na cabeça. Olhando as memórias de Xing, foi provado que ela realmente não foi à cafeteria naquele dia, e mesmo assim acabou nesse estado por capricho de alguém. Além disso,
Quem era aquela pessoa que estava na cafeteria como Xing? Ou será que suas memórias foram apagadas? De volta para U, ele está correndo pelas ruas à procura de Xing. Seu coração está acelerado. Ele se irrita pois seu celular não tem sinal. O desespero consome até que, ao esbarrar em uma pessoa, seus olhos se fixam em um beco escuro. Dentro do beco, encontra Xing caída, frágil, quase sem forças. Ele a segura e, com a voz embargada em pânico, ele grita pelo seu nome. Seus punhos se cerram. Ele sabe quem fez isso. Assim que ele tenta acionar o socorro, os paramédicos chegam antes disso. Eles verificam Xing, que está quase sem vida. Ela é levada às pressas enquanto Wu Mian assiste. Do outro lado da rua, a amiga de Xing, que despreza Wu, observa o resgate em silêncio. Seus olhos fixam nele, carregados de ódio e suspeita. A cena muda. Em um lugar sombrio, sob a luz fria da lua, Hong Yi aparece vivo. Seu corpo se inclina sobre uma vítima, devorando-a. Ele não busca apenas sobreviver, mas se aprimorar, consumindo os mais belos, os mais inteligentes e os mais poderosos. Uma presença gigantesca se aproxima por trás dele e fala: "Já não causou encrenca o suficiente?" Hong Yi encara com desdém. A figura na escuridão responde com um olhar sombrio: "Se continuar assim, nem eu poderei protegê-lo." O restante do cadáver da vítima está no chão. Ele era o Pitão Azul. Hong Yi o encara sem emoção. Seu sorriso se alarga, então ele fala que simplesmente ficou triste, então o matou. O protetor de Hong Yi é um homem calvo, de cicatrizes profundas, que observa a cena enquanto acende um cigarro. Seu nome é Xuan. Ele fala que só queria causar um problema para o Pitão Azul, mas não achava que Hong realmente o mataria. Hong veste as roupas do morto e se admira, pois elas o serviram muito bem. O homem calvo traga o cigarro lentamente, aproveitando que tudo está calmo agora. Mas Hong o encara com olhos arregalados, mãos trêmulas. Ele sente inveja daquele homem. Sem aviso, Hong avança, suas mãos buscando a garganta do careca. Mas o homem é rápido, ele se esquiva, então pergunta o que Hong está fazendo. Hong se ergue, os olhos brilhando em um tom espectral. Ele roubou os poderes do Pitão Azul, mas não são suficientes. Hong sorri e fala que agora quer o corpo do careca também e o ataca. Dessa vez ele tenta devorá-lo de cara, porém Xuan desvia e contra-ataca com um soco poderoso que lança Hong Yi longe. Antes que Hong se recupere, um ataque destruidor vem de cima. O chão treme, o impacto racha o asfalto, mas quando a poeira se dissipa, Hong não está lá. Uma risada ecoa, e aos poucos um líquido negro se arrastando pelo chão toma forma novamente. Antes que o careca possa reagir, a substância negra o envolve, seu corpo é imobilizado dentro de um casulo viscoso. Ele se debate, mas é inútil. Hong se aproxima lentamente, com os olhos brilhando de satisfação. O careca reconhece aquela habilidade, é o corpo líquido do Pitão Azul. Ele sente a morte se aproximando. Ele tenta barganhar, pedindo para esperar, pois foi ele quem o salvou na cafeteria, e que se não fosse por ele, Hong Yi estaria morto. E por um momento, Hong hesita, mas ele sorri. Ele somente agradece com um tom irônico. Tem razão, obrigado. E sem mais palavras, a boca de Hong Yi se distende de maneira monstruosa. Ele o engole inteiro. O corpo de Hong Yi começa a se contorcer. Seus músculos aumentam, suas cicatrizes desaparecem. Sua estrutura física muda. Ele agora possui a força e o porte físico de Xuan. Ele observa as próprias mãos fascinado. Ele está cada vez melhor. A cena muda. De volta à escola de Wu é levado à sala do diretor, onde enfrenta acusações pelo que aconteceu com Xing. O diretor o humilha sem lhe dar a chance de se defender. Os pais de Xing o observam friamente, ignorando suas tentativas de explicação. A atmosfera é opressora. Wu percebe que para eles, ele já está condenado. O diretor humilha Wu, questionando por que ele procurava Xing. Sem se importar com a tragédia, ele apenas quer proteger a reputação da escola. A mãe de Xing o culpa, diz que sua filha teve morte cerebral. Ela chora desesperadamente enquanto Wu tenta processar a notícia. Wu revela que a entidade de Lan causou isso, mas ninguém acredita nele. O diretor o ridiculariza, reafirmando seu desprezo por Wu. O diretor entrega dinheiro aos pais de Xing para tentar compensar e silenciar o caso, demonstrando somente sua preocupação com a imagem da escola. Wu o confronta, afirmando que ele só está preocupado com a escola, não com a situação de Xing e muito menos com a verdade. O diretor se irrita e Wu é expulso da sala. Agora ele está sozinho e inconformado.
Na sala de aula, os colegas de Xing falam sobre o ocorrido e todos apontam para um único suspeito. A amiga de Xing, cheia de ódio por Wu, afirma que ouviu perseguindo Xing. Todos crucificam Wu, dizendo que ele é um psicopata. Wu entra na sala e se depara com os olhares hostis de todos. Assim que Wu entra, a sala se torna tensa e indiferente. Alguém, sem hesitar, o confronta e o acusa de ter arrastado Xing para um beco escuro, onde teria feito algo horrível com ela. Os colegas, silenciosos, olham com reprovação, sem acreditar em sua versão. Wu avança em sua direção e o derruba no chão com um golpe cheio de fúria. Todos observam em choque enquanto ele se afasta sem dizer uma palavra, deixando o aluno caído no chão. Chegando em casa, Wu encontra a casa vazia, sua irmã não está lá, o que lhe dá a chance para invocar a máscara e lhe fazer algumas perguntas. Contudo, ela não responde. Depois de dormir, Wu vai até o mercado comprar comida. Lá, ele encontra a garota de cabelos brancos, a mesma do hospital. Ao vê-lo, ela finge não reconhecê-lo, mantendo-se distante e indiferente. Wu fica confuso com a atitude dela. Nesse momento, o dono do mercado percebe que Wu está sem dinheiro e o expulsa. Ao sair do mercado, Wu, ainda murmurando sobre a garota de cabelos brancos ser a mesma do hospital, ouve gritos. No mercado, o dono, completamente descontrolado, está agarrando a menina de cabelos brancos pelo pescoço, tentando abusá-la. A garota luta, tentando se soltar, mas ele a aperta com força. Ele fala coisas sem sentido enquanto ela o chama de pervertido e o manda soltá-la. O homem enlouquece ainda mais e aperta seu pescoço com mais força. Ela começa a perder a consciência. A cena fica tensa enquanto a garota vai ficando sem ar. Quando ela está prestes a desmaiar, uma voz diferente ecoa. Então Wu retorna e vê a cena, mas antes que consiga fazer algo, a garota de cabelos brancos grita, com uma voz modificada e assustadora. No mesmo instante, o corpo do homem desintegra-se, explodindo em pedaços de carne e sangue, que se espalham ao redor e atingem Wu, que fica estático com o que viu. A garota cai, cercada por um círculo de sangue, culpando-se por ter perdido o controle novamente. Wu, ainda atônito, não entende o que aconteceu. Nesse momento, um homem aparece e chama a garota de selvagem, acusando-a de não conseguir se controlar. Ele golpeia Wu, jogando-o para longe para matá-lo e evitar testemunhas. Ele critica Lan, dizendo que fez um péssimo trabalho em cuidar dela. Estendendo a mão para a garota, ele a chama para ir embora, avisando para ela não tentar usar o mesmo poder nele, ou seu pai sofrerá as consequências. Ela fica furiosa. Ao ouvir o nome de Lan, Wu explode em fúria, ativando o poder da máscara. As emoções acumuladas começam a transformar o ambiente em uma catástrofe iminente. Quando foi pronunciado o nome de Lan, pensamentos e emoções do passado começam a dominar Wu. Ele relembra sua infância quando era frágil e medroso, temendo o escuro, a solidão e a morte. Então, por isso, naquele momento em que sua irmã tentava defendê-lo, ele simplesmente fugiu, e esse ato de covardia o assombra até hoje. Para garantir que ela não morreu em vão, ele tentou deixar de ser um fraco. Porém, em algum momento na sua vida, ele começou a gostar de alguém. Aquela pessoa o fazia se sentir feliz. Contudo, essa felicidade foi destruída por aquela mulher maluca. Como pode existir um mundo assim, em que as pessoas boas sofrem sem terem feito nada? Um mundo onde pessoas ruins podem viver tão bem. Porque os fracos são sempre as vítimas. Ao questionar o sentido de tudo, Wu resolve negociar com a máscara e agradece por ter conhecido o trufo. O nome daquele homem é Hang. Ele percebe que Wu também não é uma pessoa normal. Wu, com um olhar sério e frio, pergunta se ele conhece Lan, mas Hang evita a pergunta e o chama de besta selvagem. Wu, sem hesitar, exige uma resposta. Hang, surpreendido, responde automaticamente que sim. Ele fica alarmado, percebendo que seu corpo agiu sem seu controle. Antes que Wu faça outra pergunta, Hang ataca surpreendentemente rápido, tentando impedi-lo de continuar. No entanto, algo inesperado acontece. O braço de Hang atravessa o rosto de Wu, como se não o tocasse. O ataque poderoso destrói o ambiente ao redor, mas não afeta Wu. Hang, confuso e assustado, pergunta se Wu não tem um corpo sólido. Para provar o contrário, Wu pega uma faca no chão e corta seu dedo. Hang fica chocado ao ver que uma simples faca consegue ferir Wu, enquanto seus golpes poderosos não tiveram efeito. A pequena menina de cabelos brancos pergunta a Wu quem é ele. Surpreso, Wu percebe que ela não fugiu. Ele tenta aproveitar o momento e pede para que ela passe um recado a Lan. A menina o interrompe, irritada, chamando-o de burro e ordenando que fuja. Ela explica que seus poderes acabaram de despertar e que ele não tem chance contra aquele homem que está atrás deles.
Hank se levanta, ele chama a menina de White Knight e ordena que ela mate Yu. A menina aflita recusa a ordem negando qualquer envolvimento com assassinatos. O homem, porém, não cede e a confronta, dizendo que ela já é uma assassina. Ela se sente desorientada com o peso da acusação abalando sua confiança. Repentinamente, Yu aparece atrás de Hang como uma sombra imponente e o desafia com um tom sarcástico. Ele o chama de covarde por mandar uma menina fazer o trabalho sujo. Yu então questiona novamente sobre a inspetora Lan, enquanto usa aquela pequena faca para desferir um golpe. O corte, embora simples, passa muito perto do braço de Hang e rasga o chão, fazendo com que ele sinta o peso da ameaça de Yu. O poder de Yu não é apenas de obter respostas, é destrutivo, esmagador, um poder que desafia as leis da realidade. Ele ordena, mais uma vez, que Hang revele a verdade. Hang, dominado pela força de Yu, responde automaticamente que ele e Lan fazem parte de uma organização chamada Gaiola, criada para controlar monstros como Yu e a menina White Knight. Assim que revela a verdade, o controle de seu corpo é restaurado e ele vai para longe de Yu o mais rápido que consegue. Yu, no entanto, exige mais detalhes, e Hang, sentindo uma sensação inexplicável, sente-se compelido a continuar falando. Seu corpo agora obedece à força de Yu, um poder além de sua compreensão. Assim, ele começa a responder e revela que aqueles que se tornam uma segunda personalidade são chamados de monstros, representando uma ameaça à humanidade. A gaiola foi criada para controlá-los. Yu exige saber onde Lan está, e Hang responde que ela está na 7ª divisão, chamada o Ninho. Ao recobrar o controle do seu corpo, Hang começa a se mover rapidamente ao redor de Yu e ainda expressa arrogância. Contudo, Yu diz que irá ensinar algo para a pequena White. Ele fala que esse tipo de pessoa nunca foi forte. No entanto, antes que ele possa continuar, Hang dispara o ataque supersônico Corte de Luz. Ao final do ataque, ele demonstra confiança em ter obliterado Yu. Porém, no mesmo instante, Yu aparece e continua a falar, enquanto desfere um corte com aquela mesma faquinha em suas costas e completa dizendo que ele só sabe praticar bullying com os mais fracos. Sentindo-se ameaçado, aquele homem tenta fugir. Seu corpo já reage automaticamente ao medo. Ele liga para Zangu, dizendo que Yu deve ser no mínimo nível 3, pois até ele não conseguiu derrotar um recém-despertado. Yu então deixa Truth assumir o controle para que faça algo para ele. Truth, já com o contrato assinado, declara que o homem não escapará, pois o medo é algo de que não se pode fugir. Truth se vira para a pequena White e diz para ela e sua amiga saírem dali. Essa fala de Truth nos revela algo interessante, a existência de uma entidade escura ao lado da criança, que até então não tinha se revelado. Logo, ela pergunta se ele consegue vê-la. Ele responde que sim, pois todos estão no mundo dele, ao passo que some dali sem deixar rastros. Aquela entidade misteriosa se anima com Truth. Hang, muito exausto e suando, para de correr, convencido de que escapou. Mas aquela sensação estranha ainda não desapareceu. É como se grades invisíveis o cercassem. De repente, o surge, calmo e sorridente, como um predador brincando com a presa. Em um lugar próximo dali, alguém inspeciona uma cena de crime. Seu nome é Ed. Ele descobre que Shao Nu também morreu. Ele era aquele careca que Hong Yi matou. Junto com Ed está a inspetora Lan, sua colega, e um homem para quem Hang ligou, Zangu, que usa uma máscara estranha. Ed percebe algo naquele lugar. Lan reconhece aquilo também. É o líquido preto da habilidade única do Pitão Azul. Mas esse líquido também tem a mesma aura que estava no machucado do corpo do Pitão Azul. Lan, impaciente, já cai logo atrás do culpado, mas ela é parada por Ed, que recomenda cautela, pois o careca provavelmente foi morto pela mesma pessoa. Nesse momento, o celular de Zangu toca. Ele avisa a todos que algo aconteceu com Hang, pois apareceu um monstro acima do nível 3 e que Bai perdeu o controle novamente. Bai, que significa branco em chinês, é o apelido da menina de cabelos brancos, que também foi chamada de White Knight por Hang, fazendo referência à menina e sua entidade negra. Zangu chama todos para irem ajudar Hang, pois eles não podem deixar um monstro acima do nível 3 à solta. Lan recusa e fala que irá atrás do assassino, pois a cobra que está com sua assistente é bem sensível. Isso quer dizer que o assassino ainda está por perto. Eles se despeçam, então a cena muda para Hong Yi, que com uma presença obscura estava observando toda aquela movimentação e pretende fazer mais vítimas. A cena volta para Zangu e Ed. Eles estão correndo e param de repente. Zangu percebe que eles não estão mais no mundo normal, pois acabaram de ficar presos no mundo criado por Truth. Ali próximo, Hang está lutando por sua vida. Já está todo massacrado e sem esperanças. Ele tenta fugir a todo custo. Porém, Truth está na sua cola.
Ele diz que mesmo aquele cara impiedoso que um tempo atrás estava tentando matá-lo também consegue sentir medo. Truff conseguiu bastante informação enquanto brincava com ele, como seu nome Hang, um dos 7 astros da gaiola e outras coisas mais. No momento em que Truff se prepara para eliminar Hang, Zangu chega e já é bem recepcionado por ele. Hang grita desesperadamente para Zangu ter cuidado, pois Truff é uma abominação, mas Zangu não espera e já ataca com sua habilidade, o que comprova que U tem um corpo imaterial. Hang fica aliviado pelos dois estarem ali. Contudo, Truff já conhece sobre os poderes dos dois, sabe que essas habilidades foram dadas por alguém, pois Hang lhe contou. Agora ele quer testar a diferença das suas habilidades contra as habilidades deles dois, que foram emprestadas. Zangu começa atacando e Truff reconhece aquela habilidade como fluxo de ar, que explode o inimigo ao tocá-lo. Porém, não faz efeito algum nele. Mas essa não era a intenção de Zangu. Ele só estava abrindo uma brecha para Ed atacar pelas costas com uma espada. Contudo, sem sair do lugar, Truff só ordena que ele ajoelhe-se, o que é logo feito. Então, ele finaliza com a bicuda. Nesse momento, Hang tenta avisar Zangu sobre o poder de Truff. Zangu logo determina que se trata de uma habilidade como comando absoluto, e já tem um palpite do que ele seja. Entretanto, Truff ordena para que fiquem parados. Os dois não conseguem se mexer e são atingidos por um chute estrondoso, que os arremessa longe. Zangu alivia o golpe com sua habilidade de controlar o ar, e Truff se prepara para puni-los, mas algo inesperado acontece. Ele fica sem voz, não consegue falar. Aquele homem é tão inteligente ao ponto de, em tão pouco tempo, descobrir um ponto fraco nas habilidades de Truff. Ele criou uma região de vácuo onde não existe som, ou seja, a voz de Truff foi selada. Truff fica espantado com a destreza daquele homem, que foi capaz de descobrir seu ponto fraco tão rápido. Enquanto ele pensa em uma forma de sair do vácuo, ele recebe um ataque de Ed com sua foice dourada. Diferente dos ataques anteriores, a foice conseguiu atingi-lo. Hang tinha falado para Truff sobre o poder de Ed, que é capaz de atingir a alma do oponente. O corpo de Yu está sangrando muito. Truff não consegue parar o sangramento, pois seu poder foi anulado no vácuo, ou seja, a habilidade de comando da máscara é tão poderosa que ele consegue comandar até as funções do seu próprio corpo ao ponto de acelerar a cura. Truff espera por uma brecha para escapar do vácuo, mas reconhece que o trabalho em equipe daqueles dois é excepcional. U recomenda que eles recuem, porém Truff o ignora, pois não é um medroso igual a U. Ele se irrita e diz para não subestimar o seu poder e que já tem um plano para sair daquela situação. No momento em que Ed inicia um novo ataque, Truff sorri. Era a brecha que ele esperava. Zangu grita para Ed recuar, mas já é tarde demais. No mundo de Truff, ele é quem dita as regras. Quando Ed tenta acertá-lo com a foice, Truff ativa a habilidade Mundo Invertido. Tudo que está no chão começa a cair em direção ao céu escuro. Os prédios estão acima de suas cabeças, enquanto tudo vai de encontro às nuvens. As leis da física foram alteradas no mundo de Truff. Essa habilidade de criar um mundo próprio que as máscaras demonstraram até agora lembra muito a expansão de domínio de Jujutsu Kaisen, ainda mais depois desse mundo invertido que Truff criou, visto que inicialmente eles já estavam no espaço controlado por Truff, que alterou as características da cidade e tornou desfavorável para seus inimigos. Mas agora ele demonstrou uma habilidade superior a ela, alterando até as leis da física. Penso que da mesma forma que ele usou seu poder e comando para se curar dando uma ordem, ele fez o mesmo para inverter o seu mundo. A cena muda para a inspetora Lan e sua assistente Shang. Elas estão à procura do suspeito, quando, de repente, Shang sofre um ataque. Hong Yi aparece. Ele está utilizando o poder do corpo líquido do Pitão Azul. Lan, ao vê-lo, recorda do dia em que conheceu o Pitão Azul, seu noivo. Contudo, Hong ataca Lan, que está parada em choque, mas Shang a protege. Shang rapidamente atira um projétil de nitrogênio líquido em Hong Yi, que o congela na hora. Ela aproveita essa chance para atacá-lo com um corte rápido que o parte no meio. Entretanto, não foi o suficiente para derrotá-lo, pois Hong aparece em suas costas e a joga para longe com um simples peteleco. Ele está alucinado com seu poder. Se gaba por ter derrotado todos que o menosprezaram. Enquanto isso, Lan, com seus olhos arregalados de ódio, ativa sua habilidade e sua entidade aplica uma dor de nível 10 em Hong. No mesmo instante, ele sente uma dor insuportável que estremece seu corpo inteiro e o faz cair de dor no chão. Lan pergunta se foi ele quem matou Lin, o Pitão Azul. Se contorcendo de dor, Hong tenta atacar, mas Lan, impassível, o chama de monstro inferior e intensifica sua habilidade.
Durante 60 segundos, ele sente queimaduras, choques e dores insuportáveis. Seu corpo desaba. Fora de si, Lan se pergunta como Lin morreu para alguém como ele. Seu ódio é absoluto. Mas Hongyi ressurge, gigantesco e envolto em escuridão. Elevando-se sobre Lan e Shang, ele ainda não foi derrotado. Hongyi dispara entre Lan e Shang, mas seu intuito não é atacar. Ele foge para o esgoto. Lan fica furiosa, promete escavar a cidade inteira para encontrá-lo. Nas profundezas dos esgotos, a máscara percebe que ainda resta um fragmento de Hongyi dentro daquele corpo. Ela sussurra para ele comer tudo o que estiver em seu alcance. Alimente-se de todos que o desprezaram. Transforme-os em nutrientes. Hongyi treme. Sua consciência se esvai. A fome o domina. Aquela máscara foi criada por toda a inveja que reside em Hongyi. Então, quanto mais ele devorar aqueles que ele tem inveja, mais forte ele ficará. No mundo invertido de Truth, a batalha contra Ed, Shang e Hang se intensifica. O trio conseguiu se estabilizar graças à habilidade de controle do vento de Shang, mas ele já estava se esgotando. No entanto, não era apenas ele que estava no limite. Truth também não conseguia mais manter aquele mundo ativo. O corpo de Wu, gravemente ferido, rejeitava o controle de Truth, fazendo com que a dimensão começasse a colapsar. Mesmo assim, Truth ainda encontrou forças para brincar sobre Wu morrer sem perder a virgindade, provocando uma resposta irritada do companheiro. Cambaleando, ele avistou alguém à distância, e com pouca energia que lhe restava, disse a Wu que precisavam apostar tudo naquela pessoa. Wu exigiu uma explicação, mas Truth não resistiu. Desabando no chão, pediu desculpas antes de apagar. Enquanto isso, os agentes da gaiola perceberam que a pressão esmagadora havia sumido. O mundo invertido se dissipou, e eles estavam de volta à realidade. Seguindo a trilha de sangue deixada por Wu, chegaram até um ponto onde, de repente, os rastros desapareceram. Shang instruiu Ed a levar Hang para receber tratamento, enquanto ele próprio se encarregaria de relatar a seus superiores a aparição de uma criatura de nível 4 ou superior. Havia algo perigoso naquele ser, algo que poderia trazer grandes consequências. Em um espaço diferente, isolado da realidade, o corpo de Wu jazia no chão. Uma jovem observava sua presença com curiosidade. Como ele havia conseguido entrar ali? Ela se perguntou. Aproximou-se, inclinou-se sobre ele e perguntou suavemente: Você ainda está vivo? Caso vocês tenham gostado e queiram a continuação, deixem um like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para serem informados quando novos vídeos forem postados. Obrigado por assistir e até a próxima!